Boa noite. É sempre uma alegria nos reunirmos para falarmos sobre os ensinamentos do Cristo. Em tempos novos, de novas condutas e novos comportamentos, começamos a compreender que quando os nossos corações se aproximam, quebramos as distâncias geográficas e nos aproximamos uns dos outros, principalmente quando temos o mesmo objetivo. Essa aproximação, ela acontece porque desejamos a mesma coisa, nos irmanamos para consegui-la. Desejamos todos nós nessa noite nos juntarmos como se dentro da casa de Zicorta estivéssemos. Uniremos os nossos corações, faremos juntos a prece e pensaremos e pediremos juntos que a assistência espiritual que sempre encontramos quando lá estamos nos encontre agora, em cada canto aonde estivermos. E sabemos que isso é possível porque descobrimos com os estudos que aprendemos naquela casa, que verdadeiramente Jesus está aonde nós estivermos. Estarmos um ou mais reunidos em seu nome não significa que estejamos no mesmo lugar. Agora somos muitos reunidos em seu nome. Eu no meu canto, vocês no canto de vocês. E porque nós acreditamos nessa possibilidade, porque nós acreditamos na misericórdia infinita do Pai, aqui estamos. E vamos juntos rogar que essa assistência espiritual sempre nos valha nos momentos de dificuldade. E vamos nos comprometer a sempre buscá-la. Mesmo quando a dificuldade não estiver ao nosso lado, mas ao nosso lado estiver a alegria, o contentamento e a gratidão. E que dessa forma, juntos, consigamos passar por esse momento de grandes oportunidades para todos nós. Por isso te rogamos, Pai querido. Por isso te pedimos, Jesus, nosso irmão maior, nosso guia e nossa bússola. Nos auxilie para que possamos perceber todo o amparo que a tua misericórdia disponibiliza a cada um de nós. Seu Zico, irmão querido, contamos sempre com teu amparo. Graças a Deus e que assim seja. Nessa noite, 2 de abril de 2020, nos foi oportunizado fazer uma reflexão sobre o Espiritismo e sua missão. Talvez esse seja o momento mais apropriado para que nós rememoremos qual é a missão do Espiritismo nas nossas vidas. E para isso, nós deveríamos nos lembrar o que essa doutrina maravilhosa nos traz de consolo, o quanto essa doutrina nos possibilita não temer o futuro. Porque é com essa doutrina que entendemos que o mundo espiritual tem uma força, tem um poder muito maior que o mundo material. Que nós deveríamos nos ocupar tanto ou muito mais com o mundo espiritual, com a nossa formação espiritual, do que com as nossas conquistas materiais. E nos importar
com o mundo espiritual é também nos importar com as nossas atitudes, os nossos propósitos. É também nos questionarmos se estamos cumprindo aquilo que a lei divina nos convida. E nesse momento, né, quando falamos de missão do Espiritismo, e estamos vivendo um momento tão singular que nós todos encarnados não vivemos. Nós temos uma casa e frequentamos esta casa e por isso nós dizemos que a temos, né? Porque a temos em nossos corações. Que o nosso patrono, que foi Seu Zico, que é Seu Zico, Seu Zico, quando encarnado, ele esteve à frente de trabalhos quando a gripe espanhola assolou nosso país. E ele foi trabalhar e ele se dedicou a trabalhos importantes na Santa Casa de Misericórdia, cuidando dos doutores que estavam adoentados. Mas Seu Zico tinha, né? Ele tinha o coração dele pronto para ajudar. Eu ainda não tenho o meu, mas eu quero tê-lo. Eu quero tê-lo preparado. Eu quero tê-lo, sim, para entender esse momento. E aí, quando nós estamos numa casa que nos lembra a todo instante da importância do mundo espiritual, quando nós temos uma casa que quando nos sentamos para ouvir um estudo, uma palestra, tem uma citação de Mateus, que diz que o que mais importa são as coisas de Deus. Que quando nós as valorizamos, todas as outras nos serão acrescentadas. Então, que nessa noite nós consigamos fazer caber no que vivemos hoje a missão do Espiritismo. E a missão do Espiritismo, segundo Kardec, é me transformar internamente. Não é mudar o que está fora de mim, mas é me mudar internamente para que eu consiga mudar o que está fora. Eu preciso me tornar mais amorosa, mais fraterna, como Cristo ensinou, para que eu transforme e mude o que está fora de mim. A missão do Espiritismo é dizer para mim e para todos nós: faça a sua parte. Você está fazendo. Mas qual é a minha parte? Eu posso perguntar. A minha parte é sempre fazer para o outro o que eu gostaria que o outro me fizesse. A minha parte é dar para o outro o que eu gostaria também de ganhar. É ter para com o outro a compaixão que eu queria que ele tivesse comigo. É ter a compreensão que eu gostaria que ele tivesse. A minha parte é perdoar com a certeza que eu também precisarei do perdão. Talvez eu não me lembre mais a quem eu magoei, a quem eu feri. Mas com certeza eu feri e magoei. E eu precisarei do perdão. Como que eu terei do outro se eu não me disponibilizo também a fazer pelo outro? E o Espiritismo vem me dizer isso. O Espiritismo vem me dizer tudo aquilo que o seu corpo denuncia é, na verdade, pequenas brechas para você saber quem em essência você é.
Então, quando o meu corpo dói, quando a doença me visita, quando a perda me visita, não é nenhum castigo divino e eu não posso me perguntar o que fiz para merecer, porque sei que algo fiz. E se eu mereço porque eu fiz e não porque eu tenho um pai que castiga. Em absoluto, a doutrina me diz que esse pai é só amor, bondade e compreensão. Esse pai confia tanto em mim que ele disse assim: faça o que tem de ser feito. Foi assim que ele disse para Judas, através do nosso irmão maior Jesus. Esse pai diz assim para mim: eu confio em você, eu espero que você faça como havíamos combinado. Então, as dificuldades que me são apresentadas pela vida foram dificuldades que eu, dentro do meu projeto reencarnatório, acreditei que eu seria capaz de vencer. Então, que nesse momento nós possamos nos perguntar e possamos nos indagar: o que o Espiritismo pode trazer para mim nesse momento? Nesse momento em que eu tenho medo, em que um bichinho invisível pode se apossar do meu corpo. E por isso eu fico temerosa, porque o bichinho é invisível? Ou porque eu me esqueci que a minha vida pertence àquele que a me concedeu? Então eu não deveria temer só o bichinho invisível, mas eu não sei que dia vou deixar este corpo. E quando esse dia chegar, eu preciso estar pronta. E o que é estar pronta? É ter consciência que é o mundo espiritual que importa. E essa doutrina bendita, ela me traz todas essas possibilidades de compreender, de entender e de reconhecer a importância que tem. Desculpa. Esses são as dificuldades. Quando nós ainda não dominamos, quando eu ainda não domino a tecnologia, a música termina e entra aí uma propaganda inesperada. Nenhuma influência espiritual. Isso é completa inadaptação minha para a tecnologia. Mas retomemos aí a ideia de que o Espiritismo ele vem me dizer que eu preciso, que eu devo, que eu mereço me oportunizar, vivenciar essa situação com serenidade. Qual situação? A situação de que eu tome consciência de que eu sou um espírito que caminha para evoluir. E que hoje eu tenho uma roupagem e que terei que me desfazer dela. Mas como eu não sei em que momento eu irei me desfazer dela, eu preciso cuidar. E o que é cuidar? Cuidar é respeitar as leis humanas. Quando hoje os nossos médicos, né, os sanitaristas, eles estão dizendo para nós que nós devemos cuidar da nossa saúde. De que forma? Puxa, nós devemos sim nos preocupar aonde estamos indo, qual a necessidade de realmente nós nos ausentarmos das nossas casas. Por que que nós vamos sair das nossas casas nesse momento? Com que objetivo? Há real necessidade para tal? Será que realmente nós precisamos nos afastar das nossas casas? Será que nós realmente necessitamos? Ou só faremos isso porque estamos cansados? Então, meus irmãos, ter a consciência de que a vida espiritual ela é mais robusta do que a vida corpórea, porque ela é a verdadeira vida. E quando
enfrentamos uma pandemia, sentimos a fragilidade do nosso corpo. Talvez não fosse a pandemia, ficássemos com a ilusão de que somos indestrutíveis. Seja porque cuido muito do meu corpo físico, seja porque construí uma fortaleza material que me protege, que me leva, que me... Não tem. Não tem fortaleza. Nesse momento experimentamos algo até então impensado. Estamos todos no mesmo degrau. Faltará para o meu irmão e faltará para mim. Temos hoje, não porque isso já seja genuíno em nós, mas pelas necessidades que nos são apresentadas. Temos a oportunidade de pensar com o mesmo amor e preocupação que pensamos nos nossos familiares, naqueles que não temos laços de sangue. Eu preciso cuidar do porteiro, do ascensorista, porque se eu não cuidar deles e só cuidar de mim e dos meus, não é suficiente. Esse bichinho invisível pode vir através deles, por isso eu preciso cuidar deles igualmente como cuido de mim. E talvez eu nunca tivesse visto por esse prisma. Eu preciso me proteger, mas preciso proteger aqueles que eu também não conheço. Eu preciso me preocupar comigo, mas eu também devo me preocupar com aqueles que eu também não conheço. Todos nós, nesse instante, temos a oportunidade de olhar para dentro de nós e balizarmos, não balizarmos, mas avaliarmos o quanto de egoísmo ainda mora dentro de mim. O quanto eu quero armazenar para que não me falte, seja lá o que for. Quando não me preocupo, se quando eu armazeno com medo que me falte, eu já deixo faltar para aqueles que nunca conseguirão armazenar. É um exercício diário. É uma oportunidade diária. Quando eu preciso perder o medo de dividir o pouco que tenho, porque não quero que me falte. Mas hoje, as contingências nos dizem, divida, porque se faltar ao outro, vai faltar para você também. Então eu preciso dividir cuidado, atenção, carinho, prece, vibração. Mais uma vez, meus irmãos, eu gostaria de, junto com vocês, agradecer a essa casa que nos oportuniza no momento desse, essa reflexão. Então nós, espiritistas, nós que falamos e muitas vezes nos sentimos representando os ensinamentos de Kardec, vamos olhar para dentro de nós e vamos nos lembrar que a missão do Espiritismo é me transformar internamente. E depois que eu internamente
fui transformada, eu transformo o que está no meu entorno. Depois que internamente eu refiz valores, depois que eu reorganizei essa escala de valores dentro do meu coração e comecei a praticar essa nova escala de valores, de intenções, aí o Espiritismo cumpre a bendita função, que é de me tornar melhor e de me auxiliar a buscar e a caminhar sempre de forma amorosa, fraterna. Por isso, eu gostaria de que todos nós, nesse instante, pudéssemos agradecer a esse Pai de amor e de misericórdia infinita por essa oportunidade de que através das dores que tantos irmãos nossos já estão vivendo, diante do temor que muitos de nós sentem pelo que ainda virá, que seja fortalecido em nós a crença e a certeza do amparo do Pai. Retornar à pátria espiritual vai acontecer com todos nós retornaremos ao mundo espiritual. Sabedores somos disso. E retornar ao mundo espiritual, todos nós faremos esse retorno. Quando? Não sabemos. Pelas mãos de um bichinho invisível, de uma grande catástrofe, também não sabemos. Será que isso deveria tirar o nosso sono, o nosso sossego? Ou deveríamos obedecer às leis de proteção a nós e aos nossos, não só aos nossos familiares, mas a todos aqueles que estão próximos de nós? E dessa forma, a todo instante, lembrar de elevar o nosso pensamento e dizer: Jesus, eu confio em Ti. Quero fazer o meu melhor, quero emanar pensamentos de luz. Não posso sair da minha casa para auxiliar, mas eu posso daqui fazer prece, emanar pensamentos de esperança. Posso ouvir uma boa música, ler um bom livro. Posso fazer um bolo e mandar para alguém que não possa. Então, meus irmãos, a missão do Espiritismo é dizer a nós, todos, que estarmos encarnados nesse momento planetário é uma grande oportunidade. Nós, quando rogamos ao Pai que nos oportunizasse estar de novo, usando esse envoltório físico que é o nosso corpo, sabíamos que haveriam muitos desafios. E Ele disse que estaria conosco. É João, o evangelista, que nos lembra isso. Ele disse que estaria conosco até o fim dos tempos. Do meu tempo, do seu tempo. Ele sempre estará conosco. Ele várias vezes afirmou, Ele, o Cristo, nosso irmão maior, nosso guia, nosso mestre, Ele disse: nenhuma ovelha do meu rebanho se perderá. Ele é um pastor de amor.
de mãos doces, de olhar sempre fraterno. Então que nesse instante, nós, que vivemos um momento único, que vivemos uma pandemia, pensemos na possibilidade de uma pandemia de amor, de uma pandemia de solidariedade, onde me importa sim o que está acontecendo na China, na Espanha ou no sertão. Me importa sim o que pode acontecer nas 5.000 favelas do Rio de Janeiro. Me importa sim o que pode acontecer não só comigo, mas com todos aqueles que são meus irmãos. E quando eu digo que me importa, eu não estou dizendo que não aceito, porque o Cristo também nos ensina isso. Aprendemos nessa doutrina bendita que somos herdeiros de nós mesmos. Sabemos que as condições em que reencarnamos sempre são ferramentas importantes para o nosso desenvolvimento espiritual. Se ora nascemos numa condição muito boa, material ou cultural ou social, e depois em outra existência temos dificuldades, são essas situações adversas que vão burilando o nosso espírito. Aprendemos nessa doutrina que não existem vítimas e que nem todos somos algozes, que existem alunos dedicados, que não se ofendem quando são testados, que inclusive querem ser testados, querem fazer provas para serem aprovados e não se sentem ofendidos ou esquecidos se existem questões difíceis nesta prova que se propuseram a fazer. Então, meus irmãos, que nesse instante nós possamos juntar os nossos corações aonde estivermos e que juntos possamos dizer obrigada, obrigada Jesus, obrigada Pai querido, pela oportunidade bendita da vida e porque neste momento nos é oportunizado avaliar o que já aprendemos e constatar aonde podemos melhorar. E que ao constatar aonde podemos melhorar, nos lancemos nessa proposta nova e renovadora. Que não deixemos mais para amanhã, mas façamos hoje a nossa reforma íntima. Mudemos hoje. Não porque amanhã pode ser tarde, não por isso. Mudemos hoje porque já decidimos mudar. Perdoemos, não porque tememos, mas porque já entendemos que o perdão me liberta. E que seja esse o caminho escolhido por todos nós. O caminho do amor e o caminho do perdão. Porque isso também aprendemos com o Consolador prometido. E rogamos assim que as bênçãos do nosso Mestre Jesus, através do nosso querido irmão e patrono Zico Horta e de todos que com ele laboram, que cada um de nós possa ser fortalecido, aconchegado, e que possamos compreender que esse momento é um momento de grande oportunidade e que a alegria
não se afaste de nós. Que nós não deixemos que a alegria se afaste de nós, mas façamos com que ela more em nosso coração e junto com ela a gratidão por esta casa e por essa doutrina que amamos e que reconhecemos como caminho seguro para seguir e vencer, não só essas, mas todas as adversidades do caminho. Muita paz a todos nós. Boa noite.